Senado e Câmara dos Deputados elegem neste sábado, amanhã, seus novos presidentes. Quem está lá para trazer as últimas informações é o nosso repórter Bruno Pinheiro. Vamos imediatamente a Brasília. O Bruno vai trazer todos os detalhes. Como é que está a movimentação aí no Congresso, Bruno? Seja bem-vindo. Ótima noite. Ô Caniato, ótima noite a você, aos nossos analistas, a quem nos acompanha aqui na rede Jovem Pan, um dia antes dessa eleição importante aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, que o número é reduzido em relação à Câmara dos Deputados. Aqui tem o senador Davi Alcolumbre, que já esteve na presidência do Senado, tem também o senador astronauta Marcos Pontes, que recentemente conversou com a Jovem Pan em uns pingos nos is, inclusive também o senador Eduardo Girão. Conversei com ele agora há pouco aqui nos corredores e também numa entrevista ao vivo para a Jovem Pan. Eduardo Girão está muito otimista, segue muito confiante que essa campanha do voto aberto vai funcionar, que ele vai conseguir emplacar essa vitória e diz que a única forma de derrotar os seus adversários é com o voto aberto, que é da mesma forma que Alcolumbre foi eleito lá em 2019, divulgando o voto, né? Quando tem essa votação, o senador abre o voto e divulga em quem ele está votando. Algo que agora, em 2025, Alcolumbre não é favorável a esta ideia do voto aberto. Alcolumbre, diferentemente dos outros candidatos, ele está fazendo uma campanha um pouco mais diferente, um pouco restrita. Ele está conversando com os parlamentares, mas não tem conversado com jornalistas, não tem feito revelações, não tem conversado com a imprensa aqui no Congresso Nacional. Já lá do outro lado, na Câmara dos Deputados, Hugo Mota é quem está liderando essa disputa. Além de Hugo Mota, a gente tem o nome de Marcel Van Hatten, tem também o deputado Henrique Vieira e a gente vê essa disputa então lá no Congresso Nacional, aqui no Congresso Nacional, para conseguir ser o sucessor de Arthur Lira, com vários assuntos que na verdade serão herdados. Só para a gente ter uma ideia, 55 vetos serão analisados agora em 2025. Tem veto lá do governo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O que é esse veto? É quando algo é discutido, é aprovado aqui no Congresso Nacional, mas quando chega lá no Palácio do Planalto, o entendimento do governo federal acaba retirando isso, tem este veto. E aí aqui no Congresso vou analisar a manutenção ou a derrubada deste veto. Então uma agenda cheia que na verdade amanhã será um dia importante, histórico, o que é chamado até de final de Copa do Mundo para saber quem vai ser o vencedor dessa eleição, viu, Daniel Caniato? Pois é, muita expectativa, é importante sempre lembrar, cobertura especial da Jovem Pan News desde as primeiras horas do dia até a noite, todas as informações, cobertura especial, nossa equipe em Brasília trazendo detalhe por detalhe. Bruno, peço licença, o Luiz Felipe Dávila com a gente, tem um questionamento a você. Vai lá, Dávila. Bruno, muito boa noite, parabéns aí pela cobertura. Bruno, você acha que tem alguma chance de ter voto aberto? Afinal de contas, o eleitor quer saber como o seu representante está votando, principalmente numa escolha tão importante como presidente da Câmara e do Senado. Ô Dávila, que bom falar contigo também, ótima noite. A gente observa o seguinte, né, que existe uma cobrança, essa era do digital, esse avanço das redes sociais tem uma cobrança muito grande dos seus eleitores aos parlamentares. De fato, essa campanha de Van Hatten lá na Câmara é muito semelhante à do Eduardo Girão. Então, aqui na hora do voto, alguns parlamentares que acreditam que não tem como ali defender a candidatura de Alcolumbre, eles vão abrir este voto. Acaba que na hora da votação isso quase não acontece, porque existe esse acordo já fechado com Alcolumbre, eles querem evitar esse desgaste na verdade. A gente viu na última candidatura que o senador Eduardo Girão, quando chegou na hora do voto, ele mesmo retirou a sua candidatura e na hora acabou divulgando o seu voto, mas retirou a sua candidatura. Então, acredita sim que alguns nomes que são aliados desses parlamentares, esses vão divulgar os seus votos, mas não é algo que vai ser tão aderido assim, o que vai reverter algum resultado, porque conseguiram um feito inédito, reunir nomes da oposição e da ala governista em torno de uma só candidatura, aqui de Alcolumbre e lá na Câmara o nome de Hugo Mota, porque acordos que interessam a oposição e que interessam os governistas foram negociados, foram fechados. Então a expectativa é de honrar com o voto aberto ou fechado a candidatura em torno desses nomes.
Será que os favoritos vencem essa disputa? Vamos aguardar. Amanhã todas as respostas. Bruno, Cristiano Beraldo tem um questionamento. Vai lá, Beraldo, rapidamente. Oi, Bruno. Prazer em falar contigo. Eu queria entender como é que está a visão aí em relação a tantas promessas feitas, sobretudo por Hugo Motta, aos partidos que o estão apoiando, ou pelo menos que declararam apoio a ele. Já há aí uma aposta de quem vai ser atendido e, sobretudo, quem vai ficar a ver navios? Olha, tem uma discussão ainda ali, Beraldo, sobre o MDB e o PP, que é do Arthur Lira. Eles estão tentando ganhar as comissões. As comissões é algo muito relevante, muito importante, que é quando você consegue fazer uma cobrança, inclusive a convocação de ministros do governo federal. Você consegue ouvi-los ali, investigar, e tem vários assuntos importantes para serem decididos. Mas eles conseguiram um espaço importante. O Hugo Motta conseguiu acomodar vários nomes lá na Câmara dos Deputados, inclusive nomes do governo, que vai conseguir pegar ali a secretaria, aqui no Senado, nomes do governo, que vai conseguir a segunda vice-presidência, que é o caso do senador Humberto Costa, que é ligado totalmente ao governo Lula, e também, como vice-presidente, Eduardo Gomes. Então a gente consegue ver que o Hugo Motta ele teve uma escola muito boa com Arthur Lira no quesito de articulação. Ele conseguiu conversar com vários nomes, formar esse blocão, como é chamado, são quase 20 legendas, conseguiram organizar isso aí para todo mundo ficar na mesa diretora e todo mundo ficar à vontade. Então, esses acordos, inicialmente até aqui, estão sendo honrados. Qual é o entendimento? Que não era uma cobrança nesse momento de chegar como o comandante da mesa, se tornar este presidente, estar ao lado do rei, já seria muito importante. Então, a gente vê que Eumar Nascimento, que até então tinha o interesse de ser o candidato à presidência, ele não ficou de fora. Ele vai se tornar, então, o segundo vice-presidente, vai estar diretamente ali na Câmara dos Deputados, na mesa também, ao lado de Hugo Motta. Então, esses acordos até aqui estão sendo honrados. Agora, resta saber como será, né, nos próximos dias, como será essa articulação sobre as comissões, envolvendo, inclusive, a Comissão Mista de Orçamento, que é quase um controle remoto do orçamento do Congresso Nacional. Pois é, Eumar Nascimento que tinha dito, à época em que ele foi preterido para disputar a presidência da Câmara, ele disse, perdi um amigo, se referindo a Arthur Lira. Será que agora, Bruno, eles voltaram a bater papo, se abraçar, voltaram à amizade, aquele status que nós observávamos? Eu vou até mais a fundo. A gente conversa aqui nos corredores e eu contava uma apuração hoje aqui na Jovem Pan que existe um grupo de WhatsApp com Arthur Lira, Eumar Nascimento, Hugo Motta, Isnaldo do MDB e outros nomes ali. E que quando começaram a campanha, o nome de Eumar Nascimento era muito forte para ser o presidente da Câmara. Hugo Motta é uma espécie de um churrasqueiro do grupo ali na casa, na residência oficial. Ele que faz o churrasco ali, organiza o almoço. E aí, quando Eumar Nascimento acabou diminuindo o ritmo e o Hugo Motta sendo alçado para disputar e ter o apoio de Arthur Lira 100%, esse grupo acabou ficando um pouco silenciado, diminuiu o ritmo de conversas nesse grupo, porque não havia um entendimento ali, Eumar estava um pouco chateado. Mas agora Eumar Nascimento vai compor este bloco, a mesa diretora aqui da Câmara dos Deputados. Então, é o que leva a entender que o churrasco vai voltar a acontecer. Agora, de churrasqueiro, Hugo Motta será o dono, o chefe da casa, o chefe do churrasco lá na residência oficial, viu? É isso aí, Hugo Motta, 35 anos, jovem e experiente político. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Definição amanhã. Eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Cobertura especial aqui na Jovem Pan News. Valeu, Bruno. Bom trabalho para você. Grande abraço. Até amanhã estaremos juntos nessa. É isso aí. Seguimos com outras informações, inclusive as expectativas de analistas é que as mudanças vão manter o Congresso forte e independente do governo federal. Com a popularidade em queda e as recentes críticas do Centrão, o Planalto deve ter ainda mais dificuldades para avançar com as suas propostas no Legislativo em 2025, um ano decisivo para a eleição presidencial do ano seguinte, 2026. Os candidatos favoritos para conquistar a Câmara e também o Senado são, respectivamente,
Deputado Hugo Mota, mencionamos há pouco, e também o senador Davi Alcolumbre, que já presidiu o Senado Federal. Ambos, tidos como lideranças do Centrão, costuraram vários acordos que tendem a beneficiar mais a oposição do que o Planalto, mesmo recebendo apoio dos dois lados. O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, deve ficar com a primeira vice-presidência nas duas casas, além de comandar importantes comissões. Você, Mota, é isso, né? Os acordos foram costurados e, por exemplo, trazendo o PL em destaque, para dar um exemplo que é importante para a nossa audiência. Muitos entendiam que o PL deveria abraçar a candidatura de Marcel Van Hatten, por exemplo, mas muito em função do posicionamento ideológico. Mas se quer conseguir um lugar importante na mesa, é preciso entrar nessa coalizão, né? E, ao que tudo indica, PL ficará com as duas vices, tanto da Câmara quanto do Senado. Faz parte da política, é o jogo, né? Essa é uma discussão que está incendiando as redes sociais, Caniato. Um debate que está acontecendo entre grupos liberais e conservadores. Um lado acha que é preciso fazer do limão uma limonada e apoiar essas candidaturas que iriam vencer de qualquer jeito para que seja possível conseguir algum espaço de ação política. Outro lado apresenta o argumento de que não se pode transigir quando se trata de valores e que apoiar candidaturas que não estejam alinhadas com o pensamento conservador e liberal é um erro. Agora, o que parece certo é que, de um jeito ou de outro, nós continuaremos a viver em um regime no qual os presidentes das casas legislativas continuarão a ter superpoderes de pautar ou engavetar propostas e projetos. E, na minha opinião, isso é uma coisa que precisa mudar urgente. Essa é uma boa discussão, né, Beraldo? Eu fico pensando se o PL não embarcasse nessa, se decidisse lançar um candidato ou apoiar, por exemplo, a candidatura de Marcel Van Hatten. Olhando para a Câmara Federal, há um bom número de parlamentares, né? Não poderia abrir uma nova frente e bagunçar esses acordos que vêm sendo costurados, porque a gente está falando do PL de Jair Bolsonaro, tem o Partido Novo, um número menor de parlamentares, e talvez outras siglas abraçassem o projeto, o próprio PP. O Hugo Mota é do Republicanos, né? Mas naturalmente abriria um novo flanco, talvez mais à direita, buscando aí esses parlamentares que defendem a agenda liberal conservadora com afinco, né? Olha, Caniato, nós não sabemos o que acontece no churrasco preparado na residência oficial da presidência da Câmara, preparado por Hugo Mota. E agora, aparentemente, esse posto de churrasqueiro é muito importante em Brasília, deve ser assumido por Elmar Nascimento. Então você vê que até pela posição de churrasqueiro tem briga, tem disputa. Então a gente não conhece o que de fato acontece ali nos bastidores. Mas a gente enxerga o que está acontecendo e, sobretudo, o que já aconteceu. É preciso lembrar que na última eleição para a presidência do Senado, Rogério Marinho foi candidato. E foi um candidato barulhento, aguerrido, competitivo. Perdeu a eleição, é verdade. Mas a gente tem que se perguntar, o que decorreu dessa derrota? Quais foram os prejuízos para a pauta defendida, ou que aparentemente é defendida pelo Partido Liberal? Quais dessas pautas tiveram prejuízos e mais? Quais pautas agora avançarão diante deste apoio que o partido está fazendo à candidatura de Davi Alcolumbre? Por que não apostar numa candidatura, uma nova candidatura de Rogério Marinho? Essas perguntas ficam todas no ar, Caniato. Por quê? Porque elas desafiam a lógica e o entendimento nosso, dos observadores da cena política, do público, do eleitor. Nós não conseguimos entender isso. Por quê? Porque quando o país está polarizado, não é isso que dizem? O Brasil está polarizado. É a extrema-direita e a extrema-esquerda. Então, todo mundo tem uma opinião extrema sobre a política. Como pode o partido que mais se beneficiou da polarização
tendo eleito 99 deputados, quando chega na eleição para a presidência das casas do Congresso, diz, olha, veja bem, não vale a pena a gente se colocar ali na disputa, porque é melhor a gente apoiar para garantir o espaço. Como é que é? Então, de que servem 99 deputados? Qual é efetivamente o seu propósito? Por que você está na política alimentando esta polarização? Para ter um efeito eleitoral, mas na hora de conduzir o cotidiano da política, para fazer os mesmos conchavos de sempre? Então, que sirva de alerta para o público, sirva de alerta para a nossa audiência, para o eleitor do Brasil, que eles entendam que todo esse calor do debate que é alimentado em rede social no dia da eleição, que isso, na vida cotidiana, se desenrola de uma maneira muito diferente. Que fiquem vigilantes, que observem a atuação de cada um dos parlamentares para que depois não sejam pegos de surpresa novamente. Pois é, algumas mensagens em cima dessas análises do Mota e do Cristiano Beraldo, e uma me chamou a atenção. Dávila dizendo que o posicionamento do PL parece ter muito mais o dedo do Valdemar do que de JB, a pessoa escreveu, do que de Jair Bolsonaro. Você acha que tem um ingrediente histórico de Valdemar que acaba puxando mais o partido para o centro, deixa de lado aquela questão ideológica e acaba fechando e costurando os acordos importantes para o partido, também pensando no que vai conseguir lá na frente, enfim? Com certeza, Caniato. Quem manda é o presidente do partido, é ele que tem a caneta, é ele que faz os acordos, é ele que decide para onde o barco vai. Nós temos hoje no Brasil uma concentração de poderes. Primeiro, nas mãos dos presidentes de partido. Pode ter discussão que quiser, mas no fim do dia, o presidente fecha a porta da sala, olha o mapa e fala, é por aqui que eu vou. E ninguém pode parar ele. É assim que funciona a governança de todos os partidos brasileiros. Então, óbvio que é Valdemar da Costa Neto que dá as cartas no PL. Essa é a verdade. Segundo ponto, o Mota diz com muita propriedade, essa concentração de poderes nas mãos do presidente da Câmara e do Senado, que, como eu já falei várias vezes aqui nos Pingos nos Is, é fruto de uma degeneração do poder, perda de poder dos colégios eleitorais desde a eleição de Severino Cavalcante em 2005, e esse negócio não foi consertado. E aí agravou-se ainda mais com o aumento das verbas parlamentares. E esse grande aumento começou lá no governo, fim do governo Lula, 2, depois no governo Dilma aumentou muito, aí teve um crescimento exponencial no governo Bolsonaro, infelizmente com orçamento secreto, e essa verba só cresceu. Então, o Beraldo tocou num ponto importante dessa indignação, mas o fato é o seguinte, se você não tiver alinhado lá, você não vai receber a tua verba para entregar lá na ponta, que é a liberação das emendas. Vocês sabem muito bem que esses deputados aguerridos que nós todos admiramos aqui, que vivem a pão e água, não recebem nada, nunca estão surfando nas emendas PIX, emenda de comissão, emenda... Então, o que é o problema hoje? Além da concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara e do Senado, existe esse poder arbitrário de distribuir as verbas. E hoje, gente, esse é o número que a nossa audiência precisa guardar hoje. Hoje, tudo que a gente fala dos Pingos dos Is tem um número que você precisa guardar. O orçamento discricionário, ou seja, aquilo que sobra depois de todo o gasto obrigatório no Brasil, para se ter uma ideia, nas democracias avançadas, como os Estados Unidos, representa as emendas 1,4% desse orçamento discricionário. No Brasil é mais de 30%, Caniato. É 1 contra 30%. E é esse o poder, esse é o cofre que todo mundo quer agarrar. E os deputados querem agarrar aquilo, os senadores querem agarrar isso. E se você não tiver essa, entre aspas, boa relação com o presidente da Câmara e do Senado, você não vai ter acesso ao pote de ouro. Então, a gente tem que rever esses mecanismos, porque se nós mantivermos essas regras do jogo, só vai piorar. E sabe por quê, meus amigos Mota e Beraldo?
porque a cláusula de barreira vai enxugar ainda mais o número de partidos. Aí a concentração de poder vai estar na mão de 4, 5 agremiações, concentrada no presidente da Câmara, e hoje, e do Senado, que vão controlar mais ainda, vão pegar, abocanhar cada vez mais parte desse orçamento, que vão praticamente concentrar amanhã metade do orçamento discricionário na mão deles. Aí, gente, a gente já está no parlamentarismo, então é melhor aprovar uma emenda constitucional, acabar com o presidencialismo e adotar o parlamentarismo. Porque, na verdade, o que você está dizendo é que hoje é 30%, amanhã vai ser 50%, e nessa concentração em 5, 6 partidos. Então, a tendência hoje é concentração de poder cada vez maior e não diminuição, como o Mota corretamente está pregando. Beraldo vai emendar. Não, só fazer uma observação aqui, Dávila, que é o seguinte: se a gente olhar o resultado da eleição de 2022 e pegar Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, Mário Frias e alguns outros que foram eleitos em São Paulo na esteira do bolsonarismo, a gente está falando em mais de 2 milhões de votos ou 3 milhões de votos. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: algum desses votos foi colocado em favor desses candidatos por causa de uma emenda, por causa de uma obra que eles fizeram no hospital? Não. Esses votos são votos de pessoas que têm neles a esperança, a convicção de que vão defender pautas que nada tem a ver com essa estrutura doente das emendas parlamentares que substituíram o mensalão. Esse é o ponto. Estes deveriam liderar esse processo de uma eleição para ganhar ou para perder, mas defendendo os seus ideais. Pois é, em cima disso, eu vou passar para o Mota, mas talvez o Dávila queira só arrematar. E aí muitos fazem a seguinte reflexão, né, Dávila? O que difere o PL do PP? O que difere o PL do Republicanos? É um grupo que chegou não faz tanto tempo, é Jair Bolsonaro e sua trupe. Se você tira Jair Bolsonaro, o PL talvez seja muito parecido ao PP, ao Republicanos. Vai lá, Dávila, depois eu passo para o Mota. Não, o Beraldo está correto, mas aí, olha só como é que é a história. O Beraldo citou 4, 5 parlamentares. No 513 parlamentares que existem hoje, deputados na Câmara, Beraldo, só 20 têm voto próprio para se eleger. O resto precisa do cheque especial do partido, precisa dos votos da legenda para se eleger. E aí, esse conluio, preciso do voto, preciso do dinheiro da campanha, preciso de liberar emenda para minha base, senão não me elejo. É um jogo perverso. Ou a gente revê essa regra, ou não tem jeito. Você vai pegar, não tem mais de 20 parlamentares que conseguem eleger com voto próprio. Você mencionou alguns. E o resto, a grande maioria, está lá no cheque especial do voto da legenda. E esse vai ter que ajoelhar no milho e fazer bonitinho tudo para poder receber as emendas do Pix, receber as emendas da bancada de comissão e chegar para a sua base e falar: olha, quanto dinheiro eu trouxe aqui para a nossa base, eu preciso do seu voto agora. É verdade, essa é a realidade, essa é a regra do jogo. Nós precisamos mudar a regra do jogo. Senão, gente, é cada vez mais concentração de poder ao invés de fragmentação de poder. Teve a provocação do Beraldo, né, Mota, dizendo de que adianta ter 99 deputados se justamente no momento em que essa bancada poderia fazer toda a diferença, o partido acaba adotando a mesma estratégia de que faz, sei lá, há 20 anos, e se tivesse uma bancada de 25, 30, 35 deputados. Bom, como eu disse, tem um debate acontecendo nas redes sobre isso. Os dois lados têm os seus argumentos. Esse argumento do Beraldo é um bom argumento, mas ele pode ser, a gente pode contrapor a ele uma realidade que se estende muito além da questão das emendas. Basta a gente olhar o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu arrisco dizer que nenhum deputado da oposição hoje tem segurança do seu mandato. Amanhã alguém pode entrar na justiça, inventar uma história qualquer e o deputado perdeu o seu mandato. Aconteceu várias vezes. Deputados hoje não têm segurança para falar, para se expressar. O deputado emitiu a opinião dele, protegida pela Constituição, e abriram uma investigação contra ele. Então não se trata apenas da questão das emendas. Há muito mais em jogo nisso. Eu acho que a minha posição pessoal é de que as ideias, os valores são o que faz a diferença.
Candidato, você perguntou, né, qual é a diferença do PL para o PT? As ideias. Não, o PL para o PP e para os republicanos, né? As ideias. É lógico, o PL tem muitos políticos que não são nem conservadores, nem liberais, mas o PL hoje é o que mais se aproxima de um partido com bandeiras conservadoras. Isso pode mudar amanhã? Pode. Nem sempre foi assim, né? O PL pegou esse caminho depois que o presidente Bolsonaro entrou para o PL. O PL mudou de rumo. E eu acho que há muitos políticos no Brasil hoje percebendo o quanto o cidadão brasileiro médio, trabalhador, se identifica com essas bandeiras. Então, essa discussão é uma discussão muito complicada, principalmente pelo momento que nós vivemos aqui no Brasil. Eu tenho certeza que as pessoas que estão participando dessa eleição no Congresso Nacional, tanto de um lado quanto de outro, tem muitas informações às quais nós aqui não temos acesso. Então, às vezes, a gente tende a fazer uma leitura simplificada da situação que foge à realidade. Então, eu respeito os dois lados dessa questão, eu respeito as pessoas que estão se arriscando, lançando candidaturas num projeto que aparentemente não tem nenhuma viabilidade política, mas estão fazendo isso em nome dos seus valores. E eu também respeito as pessoas do outro lado que estão se sujeitando a serem criticadas, a serem chamadas de traidores, o pessoal que está se alinhando com a máquina, mas estão fazendo o que a consciência deles diz que é o correto a ser feito nesse momento, né? Eu repito de novo aqueles versos daquela música que eu falei ontem aqui, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Dávila, a gente falou bastante da disputa para a Câmara dos Deputados. Queria só, antes de virar a página, tratar um pouco da eleição para o Senado. Davi Alcolumbre, ao que tudo indica, deverá vencer essa disputa no dia de amanhã e ele já foi, inclusive, presidente do Senado Federal. Qual é a mudança substancial de Rodrigo Pacheco para Davi Alcolumbre? O que mexe na dinâmica do Senado Federal? Trata-se de um político alinhado à base governista? Não? É uma figura que vai atender a todos os lados? Quais são as características que lhe chamam a atenção de Davi Alcolumbre, Dávila? Vai manter o Centrão no poder. Davi Alcolumbre votou 80% das vezes com o governo. Quer dizer, achar que vem alguma revolução das ideias ou aprovar grandes reformas. Davi Alcolumbre, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, trancou a gaveta durante 2 anos de um projeto vital e moralizador para o Brasil, que é o fim dos supersalários. Então, assim, pelas suas atitudes passadas, não pode se esperar um grande reformista. Vai tocar a pauta do Centrão, vai engavetar um monte de matéria importante, porque não quer comprar briga com o governo. Infelizmente, o Brasil está numa encruzilhada. As reformas estão engavetadas, a moralização do setor público está engavetada e o que hoje tem é um jogo de sobrevivência para chegar vivo e se eleger em 2026. Infelizmente, isso retrata a mediocridade das lideranças no parlamento brasileiro. Político do Amapá, 47 anos, Davi Alcolumbre, vai disputar a presidência do Senado pela 2ª vez. Ele é do União Brasil. Você, Beraldo, alguma mudança substancial quando a gente olha para a presidência de Rodrigo Pacheco e a possível chegada de Davi Alcolumbre? Não, parece que ali o acordo está muito bem feito. Rodrigo Pacheco apoia a eleição de Davi Alcolumbre e o que a gente pode esperar é uma continuidade da Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, ou seja, já chega ali com uma grande experiência, já sabe o caminho para a cozinha da residência oficial do presidente do Senado, conhece cada milímetro daquele jato maravilhoso da FAB que fica à disposição do presidente do Senado, vai poder ir bastante mais vezes agora para o Amapá, a sua terra natal, quem sabe vai destravar a exploração de petróleo
na margem equatorial, porque sem essa nova exploração, o Brasil vai simplesmente perder relevância a partir do momento em que as reservas do pré-sal começam a reduzir agora a sua produção, depois de 2027. Então, existe todo um contexto que Davi Alcolumbre poderá trabalhar na presidência do Senado. Mas, para o Brasil como um todo, do ponto de vista político, eu não acredito que haverá nenhuma mudança significativa. Não acredito no avanço de pautas, por exemplo, como impeachment de ministro do STF, discussões mais espinhosas. Eu não vejo nada disso entrar na pauta. Lembrando, Davi Alcolumbre, que será candidato, imagino eu, à reeleição em 2026, eventualmente ao governo do Amapá, mas terá que preparar a sua eleição para 2026 durante o exercício da presidência do Senado, caso seja eleito, tudo indica que será. Esse é um ponto interessante, né, Mota? Porque sempre quando há eleição para a presidência da Câmara e do Senado, há muita expectativa, né, sobre qual vai ser o posicionamento dos presidentes em relação àquelas pautas sensíveis, a tal pauta-bomba, né, ou a possibilidade de impedimento de um presidente ou de um magistrado, enfim. Você vislumbra uma possibilidade de algumas dessas pautas mais sensíveis avançarem sob a administração de Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Você acha pouquíssimo provável, hein, Mota? Deve ficar como está. Opção número 2, pouquíssimo provável. Na verdade, Caniato, eu acho que a gente deve colocar os nossos olhares em 2026. Em 2026, nós teremos eleições para o Senado, se eu não me engano, são 2 vagas, né? Sim. Que estarão em disputa, e isso pode fazer uma grande diferença. Eu espero que para 2026 seja colocada em discussão essa ideia de encontrar alguma outra forma de fazer a governança da Câmara e do Senado que não seja deixar todos os poderes na mão dos presidentes. E se a oposição, se conservadores e liberais tiverem sucesso, se lhes for permitido ter sucesso em 2026, a composição do Senado pode alterar o rumo das coisas no Brasil.